Diagrama de fase, o que trata isso? São pontos que estão alocados entre dois eixos, pressão e temperatura. Uma sequência de pontos importantes é a que perfaz esta curva azul aqui. Uma outra sequência importante é a que constitui esta linha preta. E a outra sequência, esta linha vermelha. Vamos pegar aqui um dentre tantos outros pontos que perfazem esta curva azul. Este aqui, ele se relaciona com o eixo da pressão aqui e com o eixo da temperatura aqui. O que significa? Significa que nessas condições existe um equilíbrio dinâmico entre a fase sólida e a fase gasosa dessa substância. Não existe a substância em seu estado líquido nessas condições. E aqui, este ponto aqui, se relaciona com o eixo da pressão aqui e da temperatura aqui. Existe um equilíbrio dinâmico entre a fase líquida e a gasosa. Não existe a substância nessas condições em seu estado sólido. E o mesmo raciocínio você aplica aqui para um ponto desta curva preta. Ponto 1, ponto 2 estão aqui. Aqui a substância está no seu estado sólido, aqui em seu estado líquido. Houve uma mudança de fase sem alteração na temperatura, porque a temperatura, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, é a mesma. O que houve uma variação de pressão, houve uma diminuição da pressão. Então, a substância que era sólida nessas condições e aqui agora ela é líquida. Fusão. 4 para 3. 4 para 3. A pressão permaneceu constante. O que houve foi um decréscimo na temperatura. E isso acarretou no quê? Na mudança do estado líquido para o estado sólido, solidificação. 9 para 10. A substância aqui, nesta pressão e a esta temperatura, ela se encontra no estado sólido. Já nesta mesma pressão e numa temperatura mais elevada, ela se encontra no estado gasoso. O que ocorreu? De sólido para gasoso foi uma sublimação. 6 para 5. Houve uma mudança de estado. Aqui gasoso, aqui líquido. Não houve variação de pressão, mas sim um decréscimo na temperatura de gasoso para líquido. Qual é o nome que damos a este processo? Condensação. 8 para 7. A temperatura permaneceu constante. O que foi alterado é a pressão. A pressão subiu. O que ocorreu, o que acarretou? Acarretou na condensação da substância. 5 para 6. Pressão é a mesma, a temperatura subiu. De líquido para gasoso, uma vaporização. Enfatizando, então, esses pontos consecutivos que formam estas curvas, ok? Vamos ver aqui se houve ou não mudança de estado na situação 1 para 2. O que aconteceu com a pressão de 1 para 2? Ela subiu. A pressão no estado 1 está aqui, no estado 2 está um pouco maior. E a temperatura também aumentou. Contudo, não houve uma transformação, não houve uma mudança de estado. Tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, a substância encontra-se no equilíbrio dinâmico entre as suas fases sólida e gasosa. 2 para 3. A temperatura subiu. A temperatura no ponto 3 é maior do que a no ponto 2. E a pressão no ponto 3 é maior do que a pressão no ponto 2. Mas houve uma mudança de estado? Houve. Houve por quê? Porque no ponto 2 nós não encontrávamos o estado líquido e no ponto 3 passamos a encontrá-lo. E no ponto 2 a substância existia em seu estado gasoso e agora não mais. Houve uma mudança de equilíbrio dinâmico no ponto 2 entre os estados sólido e gasoso e no ponto 3 entre os estados líquido e sólido. E de 2 para 4, houve também uma mudança nas fases que constituem este equilíbrio dinâmico. Novamente, no ponto 2, um equilíbrio dinâmico sólido e gasoso, não existe líquido no sistema. E no ponto 4, líquido e gasoso, o estado sólido desapareceu.